que você faria se ouvisse do próprio marido as palavras "suma da minha vida" durante a lua de mel? Juliana teve coragem de dar uma resposta que mudaria tudo para sempre, mostrando que às vezes o silêncio de uma mulher ferida vale mais que 1000 gritos de desespero. Antes de começar nossa história, se inscreva no canal, ative o sininho e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Essa história vai mexer com você do primeiro ao último minuto. O hotel 5 estrelas brilhava sob o sol nordestino. Mas nem todo o luxo do mundo conseguiria esconder o que estava prestes a acontecer. O elevador do resort subiu até o último andar. Silêncio absoluto. Juliana ajeitou o vestido branco, respirou fundo e sorriu para o marido. 3 dias de casada e ainda parecia um sonho. "Rodrigo, você tá bem?" perguntou baixinho. Ele nem olhou. Mexia no celular como se a vida dependesse daquilo. O terno impecável, a postura ereta, o ar de quem comanda. Rodrigo Bastos, 49 anos, CEO da maior empresa de tecnologia do país. Um homem que fazia tremer desde funcionários até concorrentes. Mas ali estava ele, na lua de mel, grudado no telefone. Murmurou sem tirar os olhos da tela. Juliana mordeu o lábio. Conhecia aquele tom. Era o mesmo que ele usava em reuniões quando alguém o incomodava. O elevador parou. Porta se abriu. Suíte presidencial. Ela entrou primeira, maravilhada. Varanda com vista para o mar, jacuzzi, sala de estar decorada com móveis de mogno. O cheiro de flores tropicais invadiu o ambiente. "Meu Deus, Rodrigo, olha isso!" Correu até a varanda. O Oceano Atlântico se estendia infinito, azul como safira. Ondas quebravam na areia branquinha. Coqueiros dançavam com a brisa. Rodrigo entrou atrás, ainda no telefone. "Sim, eu entendo que o contrato precisa ser revisado, mas..." Juliana virou devagar. O coração apertou. "Rodrigo." Ele levantou um dedo. Espera aí, na lua de mel." Para ela, a esposa. Juliana pensou. "Calma, Julie. Ele é empresário, tem responsabilidades." Mas uma pontada de tristeza cutucou o peito. Desceu para o lobby. O hotel era um palácio. Mármore por todo lado. Lustres cristalinos. Funcionários uniformizados como soldados. Tudo perfeito, tudo calculado. Igual ao casamento deles? A pergunta veio do nada como um soco no estômago. Juliana balançou a cabeça. "Para com isso, menina." Sentou numa poltrona de couro. Observou os outros hóspedes. Casais de mãos dadas. Famílias rindo. Crianças correndo. Todo mundo parecia feliz. Todo mundo menos ela. O celular tocou. Rodrigo. "Juliana, vem cá. Preciso resolver umas coisas." "Coisas? A gente tá na lua de mel, amor." Silêncio do outro lado. "Rodrigo?" "É, eu sei. Mas é urgente." Urgente. Tudo era urgente na vida dele. Subiu para o quarto. Rodrigo estava na varanda, laptop aberto, papéis espalhados na mesa de centro, como se fosse o escritório. "Senta aí", disse sem olhar. Ela sentou na ponta da cama. Observou o homem que havia escolhido para dividir a vida. Cabelo grisalho bem aparado, mandíbula firme, olhos que nunca demonstravam fraqueza. Um homem lindo, poderoso, rico, mas distante como a lua. "Rodrigo, a gente podia jantar na praia hoje?" "Não sei se vai dar. Tenho uma videoconferência às 8. "Às 8? Mas aqui são 5 da tarde. Fuso horário de Londres. Londres. Sempre tinha algum lugar mais importante que onde ele estava." Juliana se levantou. Andou até a varanda. O mar estava calmo. Reflexos dourados do sol poente dançando na água. Casais caminhavam na areia, abraçados, sussurrando segredos. "Rodrigo." Me olha." Ele suspendeu o dedo do teclado. Virou a cabeça impaciente. "O quê? O quê?" Como se ela fosse funcionária pedindo algo fora de hora. "Nada", murmurou. "Esquece." Voltou para dentro, pegou um livro, fingiu ler. Mas as palavras dançavam na página sem fazer sentido. Juliana pensou em tudo que a havia levado até ali. O namoro de 2 anos, sempre correndo atrás da agenda dele.
O pedido de casamento feito entre duas reuniões. O casamento organizado pela assessoria, porque ele não tinha tempo. E agora aquilo. Lua de mel que parecia uma viagem de negócios com acompanhante. O telefone tocou novamente. Rodrigo atendeu no primeiro toque. Alô? Ah, Ricardo. Que bom que você ligou. A voz mudou completamente. Ficou calorosa, interessada, presente. Para o sócio ele era carinhoso. Para a esposa, era um robô. Juliana fechou os olhos. Sentiu algo gelado crescendo no peito. Algo que não era raiva nem tristeza. Era desistência. O sol se pôs. Rodrigo continuou no telefone. A videoconferência durou até 10 da noite. Quando finalmente desligou, Juliana já estava dormindo. Ou fingindo dormir. O amanhecer pintou o céu de laranja e rosa. Juliana acordou cedo como sempre. Rodrigo ainda dormia, roncando baixinho. Ela vestiu um biquíni branco, pôs uma saída de praia e desceu para a piscina. Algumas pessoas faziam caminhada matinal. O cheiro de café fresco vinha do restaurante. Sentou numa espreguiçadeira. Observou o mar. A água estava cristalina, quase transparente perto da areia. Alguns pescadores voltavam com as redes cheias. Senhora Bastos? Era um garçom. Uniforme impecável, sorriso profissional. Café da manhã? Por favor, só café mesmo. Fruta, tapioca, temos cuscuz regional delicioso. Juliana sorriu pela primeira vez em dias. O sotaque nordestino do rapaz era acolhedor, gostoso de ouvir. Uma fatia de mamão, então. Perfeito. Seu esposo vem também? Seu esposo. As palavras soaram estranhas. Não sei. Acho que ainda está dormindo. O garçom assentiu e saiu. Juliana ficou sozinha com os pensamentos. Casamento não era isso que ela havia sonhado. Cresceu vendo os pais se olharem como se fosse o primeiro dia. Pai chegava do trabalho e beijava a mãe como se tivessem se encontrado depois de anos. Amor é cuidado, dizia a mãe. É querer saber se o outro está bem. Rodrigo não perguntava se ela estava bem há meses. O café chegou. Cheiro forte, gostoso. O garçom arrumou tudo na mesinha com carinho. A senhora tá gostando do hotel? Tá lindo. Vocês cuidam de tudo com muito amor. É isso mesmo, hospitalidade nordestina. A gente gosta que o hóspede se sinta em casa. Em casa. Há quanto tempo ela não se sentia em casa com Rodrigo? Juliana. Ela virou. Rodrigo desceu usando bermuda e camiseta, cabelo ainda bagunçado. Por um momento pareceu mais humano, menos empresário. Oi, amor. Dormiu bem? Mais ou menos. O telefone não parou de tocar. Claro, o telefone. Ele sentou na espreguiçadeira ao lado. Acenou para o garçom, que veio correndo. Café preto, sem açúcar. E traz meu tablet, tá no quarto. Tablet. Na praia, na lua de mel. Rodrigo, hoje a gente podia fazer algo juntos? Uma caminhada, um passeio de buggy. Pode ser à tarde. De manhã preciso acompanhar umas reuniões. Reuniões virtuais. Do paraíso. Juliana bebeu o café devagar. Observou um casal que caminhava na areia. Ele colhia conchinhas para ela. Ela ria. Beijava o rosto dele toda vez. Rodrigo? Você lembra quando a gente se conheceu? Ele parou de mexer no celular por 2 segundos. Claro, no evento da Techstart. Você lembra o que me chamou a atenção? Rodrigo franziu a testa, tentando lembrar. Não sei. Você era bonita? Bonita. Só isso. Eu fiquei impressionada porque você riu da minha piada idiota sobre café com bugs. Silêncio. E você disse que queria conhecer a mulher que fazia piada de programação numa palestra sobre inteligência artificial. Mais silêncio. Você disse que eu era diferente, que não tinha medo de parecer boba. Rodrigo olhava para ela como se tentasse reconhecer uma pessoa de foto antiga. Você era espontânea. Era. Passado. O tablet chegou. Rodrigo agradeceu e imediatamente abriu uma planilha. Juliana terminou o café em silêncio. À tarde, conseguiram fazer um passeio de buggy. Rodrigo dirigiu, olhando mais para o celular que para a estrada.
O guia teve que avisar 3 vezes sobre as dunas. Senhor, cuidado com a curva. Ah, sim, desculpa. Chegaram numa praia isolada. Areia branca, coqueiros, água azul turquesa. Cenário de filme romântico. Rodrigo tirou o celular da bolsa. Não tem sinal, murmurou, preocupado. Que ótimo, disse Juliana. Ótimo? E se alguém precisar falar comigo? Rodrigo, são 4 horas da tarde de sábado, na lua de mel. Empresa não para fim de semana. Amor não para nunca. Ele olhou para ela com cara de quem não entendeu a comparação. Voltaram para o hotel em silêncio. O guia tentou puxar conversa algumas vezes, mas desistiu. À noite, Rodrigo reservou uma mesa no melhor restaurante. Vista para o mar, velas acesas, violinista tocando. Tudo perfeito para um momento romântico. Ele trouxe o celular. Você não consegue largar isso nem uma noite? Perguntou Juliana. É só para emergência. Emergência é se alguém morrer. Juliana, você não entende. A empresa está passando por uma fase delicada. A empresa sempre está passando por alguma fase. Porque eu cuido dela. E quem cuida de mim? A pergunta ficou no ar. Rodrigo bebeu vinho, evitando a resposta. O prato principal chegou. Salmão grelhado, legumes da estação. O garçom explicou orgulhoso cada ingrediente. Rodrigo mal prestou atenção. O telefone havia vibrado. Com licença, disse, atendendo. Rodrigo Bastos. Oi, Carla. Juliana viu o rosto dele se iluminar. Para a secretária, ele tinha tempo. A ligação durou 15 minutos. Sobre relatórios, reuniões, contratos. Coisas que podiam esperar até segunda-feira. Quando desligou, o salmão estava frio. Desculpa, amor. Era importante. Mais importante que eu. Não dramatiza. Dramatizar. Agora ela dramatizava por querer atenção. Eu não tô dramatizando, tô tentando construir um casamento. O casamento já tá construído. A gente se casou, tá aqui na lua de mel. Estar aqui fisicamente não é a mesma coisa que estar presente. Rodrigo bebeu champanhe de uma vez só. Gesto impaciente. Você sabia como eu era quando a gente se conheceu. Sempre fui focado no trabalho. Focado é uma coisa. Viciado é outra. Viciado? A voz dele subiu um tom. Juliana, eu construí uma empresa do zero. Tenho 500 funcionários dependendo de mim. Não é brincadeira. E eu dependo de você também. Você tem tudo o que quer. Casa boa, cartão sem limite, essa lua de mel caríssima. Eu quero o meu marido. Rodrigo parou com a taça no meio do caminho. Olhou para ela como se fosse uma criança pedindo algo impossível. Você me tem. Tenho? Quando? Entre uma ligação e outra? Entre um e-mail e outro? O garçom trouxe as sobremesas. Petit gâteau, sorvete de coco, cheiro delicioso. Nenhum dos dois tocou no prato. Juliana, você tá sendo injusta. Injusta. Agora ela era injusta por querer a atenção do marido. Rodrigo, quando foi a última vez que você perguntou como foi o meu dia? Silêncio. Quando foi a última vez que a gente conversou sobre alguma coisa que não fosse trabalho? Mais silêncio. Quando foi a última vez que você me olhou, de verdade, sem ser para falar de empresa? Rodrigo comeu uma colherada de sobremesa. Mastigou devagar, ganhando tempo. Você tá exagerando. Eu tô exagerando. A gente tá na lua de mel e você passou o dia inteiro no telefone. Foram ligações importantes. Mais importantes que eu? A pergunta ficou no ar como bomba relógio. Rodrigo olhou ao redor constrangido. O casal da mesa ao lado havia parado de conversar. Todo mundo podia ouvir. Abaixa a voz, murmurou. Por quê? Tá com vergonha? Juliana, para. Para o quê? De falar a verdade. Rodrigo largou o garfo. Os olhos ficaram frios como gelo. A verdade é que você é mimada e não entende o que é responsabilidade. Mimada. A palavra cortou como navalha. Mimada porque quero que o marido me dê atenção? Mimada porque quer que o mundo gire em torno de você? A voz dele ecoou pelo restaurante. Outros clientes olharam discretamente. O garçom fingiu estar ocupado, mas claramente prestava atenção. Juliana sentiu as bochechas queimarem.
De raiva ou vergonha não sabia. Rodrigo, eu só quero. Suma da minha vida. As palavras explodiram como tiros. Rodrigo estava de pé, punhos cerrados, rosto vermelho de raiva. Suma da minha vida. O restaurante ficou em silêncio absoluto. Só o som das ondas continuava, indiferente ao drama humano. Juliana olhou para o homem que havia prometido amar e respeitar. Viu um estranho cruel, descontrolado, capaz de humilhá-la em público. Não disse nada, não chorou, não gritou. Apenas levantou da mesa, pegou a bolsa e saiu andando. Rodrigo ficou ali, de pé, respirando pesado, percebendo aos poucos o que havia feito. Mas era tarde demais. Juliana caminhou pela praia sem destino, areia fria entre os dedos, vento bagunçando o cabelo, vestido esvoaçando. A lua cheia iluminava o mar como um farol. Algumas pessoas ainda jantavam nas mesas da praia. Risos, música suave, taças tilintando. O mundo continuava normal enquanto o dela tinha desmoronado. Sentou numa cadeira de palha abandonada. Olhou para o hotel. Luzes douradas, movimento, vida acontecendo. Lá em cima, na suíte presidencial, Rodrigo devia estar terminando o jantar sozinho, ou no telefone novamente. É engraçado como dói quando a gente para de lutar. Não sentia mais raiva, nem tristeza. Sentia um vazio estranho, como se algo tivesse morrido dentro dela. Suma da minha vida. As palavras ecoavam na cabeça como música irritante que não sai. Mas pior que as palavras era a cara dele quando falou. Cara de nojo, de alguém falando com um inseto. Uma lágrima escorreu, depois outra. Silenciosas, saladas como a brisa. Juliana pensou na mãe. Minha filha, casamento é sociedade. Vocês dois contra o mundo. Se um desiste, os dois perdem. Mas e se um já havia desistido há muito tempo e a outra só estava percebendo agora? O celular vibrou. Rodrigo olhou para a tela. Deixou tocar até parar. Vibrou de novo. Mensagem. Onde você tá? Volta pro quarto. Nenhum desculpa. Nenhum me perdoa. Só uma ordem. Desligou o telefone. Uma garota passou correndo, perseguida por um rapaz. Eles riram quando ele a alcançou. Se beijaram debaixo de um coqueiro. Tinham uns 20 anos, idade em que o amor parece eterno. Juliana lembrou de quando tinha 20 anos. Sonhava com um homem que a olhasse como se ela fosse a única mulher do mundo. Aos 37, descobriu que havia se casado com um homem que nem havia. Levantou da cadeira. Andou até a beira do mar. Água gelada molhando os pés, ondas apagando pegadas. Pensou em entrar no mar e nadar até onde as pernas aguentassem. Não para morrer, para renascer. Lavar a humilhação, o desprezo, a solidão de um casamento que nunca havia começado. Senhora, virou, um segurança do hotel. A senhora tá bem? Seu marido mandou procurar. Marido. A palavra soou falsa. Tô bem, só tomando um ar. Ele tá preocupado. Preocupado. Rodrigo só ficava preocupado quando alguma coisa interferia na rotina dele. Diga que eu tô bem e que subo daqui a pouco. O homem hesitou, mas assentiu e se afastou. Juliana ficou mais uma hora na praia, pensando, ou tentando não pensar. Quando voltou para o quarto, Rodrigo estava na varanda, laptop aberto. Como sempre. Onde você estava? Perguntou sem olhar. Na praia. Saiu sem avisar. Fiquei preocupado. Preocupado. Nem havia parado de trabalhar. Juliana entrou no banheiro, tomou banho demorado. Água quente lavando o sal, a areia, as lágrimas secas. Quando saiu, Rodrigo ainda estava no computador. Vou dormir, disse baixinho. Tá bem. Nem levantou a cabeça. Juliana deitou, puxou o lençol até o pescoço. Fechou os olhos, mas o sono não vinha. Ouvia o barulho das teclas, um ou outro telefonema, a vida de Rodrigo acontecendo sem ela. Quando ele finalmente veio se deitar, eram 2 da manhã. Ela fingiu dormir. Na manhã seguinte, acordou sozinha.
Rodrigo já havia saído para uma corrida. Deixou um bilhete. Volto em 1 hora. Juliana desceu para o café da manhã. Escolheu uma mesa pequena, longe de todo mundo. Bom dia, senhora Bastos, disse o garçom de sempre. Café forte hoje? Por favor. E o senhor? Tá correndo. Ah, que bom. Exercício faz bem pro coração. Coração. A palavra soou irônica. Juliana comeu tapioca com queijo coalho, bebeu suco de cajá. Sabores do Nordeste que despertavam algo caloroso no peito. Um casal de idosos na mesa ao lado conversava baixinho. Ele lia jornal em voz alta para ela, que tricotava. Depois de 50 anos juntos, ainda se importavam com os assuntos um do outro. Viu só, Maria? Diz aqui que vai chover no fim de semana. Ai, que pena. E os meninos vão vir nos visitar. A gente faz uma feijoada, fica todo mundo em casa mesmo. Boa ideia. Vou comprar linguiça boa. Conversas simples sobre chuva e feijoada. Mas havia amor ali. Cuidado. Presença. Juliana terminou o café e subiu para o quarto. Rodrigo havia voltado. Estava no chuveiro. Arrumou a mala pequenininha que trouxera para emergências. Algumas roupas, produtos de higiene, documentos. Vai sair? Perguntou Rodrigo saindo do banheiro de toalha. Vou. Aonde? Passear. Volta para almoço? Marquei reunião às 2. Reunião, no domingo, na lua de mel. Não sei que horas volto. Rodrigo assentiu distraído, já escolhendo roupa para a reunião. Juliana pegou a bolsa e saiu. Foi para o spa do hotel. Massagem relaxante, banho de argila, tratamento facial. 3 horas de silêncio e paz. Quando voltou, Rodrigo estava na varanda. Videoconferência. Pessoal, acho que a gente precisa repensar a estratégia de marketing. Ela passou direto, sem cumprimentar. Pegou um livro e foi para a piscina. Ficou lá até o sol se pôr, lendo e observando as pessoas. Famílias brincando na água. Casais se beijando nas espreguiçadeiras. Crianças construindo castelos de areia. Vida normal. Pessoas normais fazendo coisas normais. Quando voltou para o quarto, Rodrigo jantava sozinho na varanda. Pratos do room service, mais uma videoconferência. Cheguei, disse baixinho. Ele acenou sem parar de falar. Juliana tomou banho, vestiu camisola e deitou. Rodrigo continuou trabalhando até tarde. No terceiro dia, a rotina se repetiu. Ele trabalhando, ela tentando existir ao redor da agenda dele. Mas agora era diferente. Juliana não cobrava mais nada. Não pedia atenção, não tentava conversar. Tinha desistido, e isso começou a incomodar Rodrigo. Você tá muito quieta, disse durante o almoço. Estou. Aconteceu alguma coisa? Ela olhou para ele como se a pergunta fosse absurda. Depois sorriu. Um sorriso triste, resignado. Não, Rodrigo. Não aconteceu nada. Mas ele percebeu que alguma coisa havia mudado. Juliana respondia quando ele perguntava alguma coisa, mas não puxava assunto. Não reclamava quando ele atendia o telefone. Não tentava mais incluí-lo nos planos. Era como se ela tivesse se tornado invisível. E Rodrigo, acostumado a ser o centro de tudo, começou a se sentir estranho. Na quarta noite, tentou fazer sexo. Ela não disse não, mas também não disse sim. Apenas deixou acontecer distante, como se estivesse em outro lugar. Juliana? Sim. Você? Você gostou? Sim. Mas a resposta veio mecânica, educada, como se ele fosse um hóspede inconveniente. Rodrigo ficou acordado até tarde, incomodado. Algo estava errado, mas ele não conseguia identificar o quê. Na quinta manhã, Juliana acordou antes do nascer do sol. Vestiu roupa de caminhada e saiu. Quando Rodrigo acordou, encontrou um bilhete. Fui caminhar. Volto mais tarde. Mais tarde eram 4 da tarde. Onde você estava o dia todo? Perguntou genuinamente preocupado. Caminhando, conhecendo a cidade. Sozinha? Sozinha. Juliana, isso é perigoso. Não é não. O pessoal daqui é muito hospitaleiro. Hospitaleiro. A palavra soou como indireta. Na sexta ela saiu de novo.
Voltou à noite bronzeada, com cheiro de sal e liberdade. Rodrigo cancelou 2 reuniões esperando ela voltar. Você não pode sair assim sem avisar. Por quê? Por quê? Porque você é minha esposa. Sou? A pergunta caiu como uma pedra num lago. Fez ondas que Rodrigo não estava preparado para enfrentar. No sábado, último dia da lua de mel, Juliana fez as malas. Calmamente, sem pressa, dobrando cada roupa com cuidado. Rodrigo observou do canto do olho, fingindo ler e-mails. Algo estava terminando. Ele sentia no ar, na forma como ela se movia, no silêncio que havia se instalado entre eles. Juliana? Sim? A gente precisa conversar. Ela parou de dobrar uma blusa. Olhou para ele com aqueles olhos que já não brilhavam mais. Sobre o quê? Sobre nós. Juliana assentiu devagar, como se estivesse esperando aquela conversa há muito tempo. Tá bem, disse baixinho. Vamos conversar. Mas alguma coisa no tom dela disse que a conversa seria muito diferente do que ele imaginava. O último amanhecer da lua de mel pintou o céu de rosa e dourado. Juliana estava na varanda, café na mão, observando o mar pela última vez. Rodrigo acordou com o cheiro. Algo estava diferente no ar. Não era só o café. Era uma mudança sutil, como quando o tempo vai mudar. Bom dia, disse aproximando-se. Bom dia. A voz dela soou diferente. Calma demais, serena demais. Rodrigo sentou na cadeira ao lado. Pela primeira vez em uma semana, deixou o celular no quarto. Juliana, sobre ontem. Você quer café? Interrompeu. Pedi 2. Quero, obrigado. Ela serviu, gesto simples, doméstico. Como uma boa anfitriã cuidando de um convidado. Juliana. Sim? A gente precisa conversar sobre o que aconteceu. O que aconteceu? A pergunta veio com uma inocência que não combinava com ela. Rodrigo franziu o senho. O que eu disse no restaurante. Foi infeliz. Infeliz. Como se tivesse comentado mal sobre o tempo. Foi mesmo, concordou ela, bebendo café devagar. Eu peço desculpa. Estava estressado. Foi um momento ruim. Tava. Rodrigo esperou mais alguma coisa. Cobrança, lágrimas, discussão. Mas Juliana apenas observava um barco pesqueiro no horizonte. Só isso? Perguntou, desconfortável. O que mais você quer que eu diga? Não sei. Você sempre teve muito o que falar sobre tudo. Tive mesmo. Passado. De novo. O silêncio se esticou por longos minutos. Rodrigo mexia os dedos nervoso. Estava acostumado a resolver problemas rapidamente, dar ordens, encontrar soluções, mas não sabia como lidar com aquela Juliana serena e distante. Você me perdoa. Juliana virou para olhá-lo. Nos olhos dela havia algo que ele nunca tinha visto antes. Não era raiva, não era mágoa. Era pena. Eu te perdoo, Rodrigo. Ele suspirou aliviado. Que bom, então a gente pode. Eu já arrumei minhas coisas. O estômago dele afundou. Como assim? Minhas malas, já estão prontas. Juliana, o voo é só às 6 da tarde. O meu é às 10 da manhã. Seu, como seu. Ela terminou o café, se levantou calmamente. Entrou no quarto, pegou uma mala pequena que estava pronta em cima da cama. Rodrigo a seguiu confuso. Juliana, peraí, do que você tá falando? Mudei o voo. Vou voltar para São Paulo mais cedo. Por quê? Ela parou na frente dele. Pela primeira vez em dias, o olhou de verdade. Aquele olhar que ele conhecia, que o havia apaixonado. Mas agora havia algo definitivo nele. Porque eu já sumi. As palavras saíram baixinhas, sem raiva, sem drama. Como quem informa a hora. Rodrigo sentiu o chão desaparecer embaixo dos pés. Como assim você sumiu? Você pediu para eu sumir da sua vida. Eu sumi. Juliana, eu não falei sério. Tava nervoso, foi um momento. Foi um momento de sinceridade. A palavra sinceridade cortou como lâmina. Rodrigo sentiu algo gelado subindo pelo peito. Não, eu não quis dizer aquilo.
Quis sim, e tudo bem. Como tudo bem? Juliana pegou a bolsa, verificou os documentos. Cada movimento dela era calmo, controlado, como se tivesse ensaiado aquele momento por dias. Tudo bem porque você me libertou. Libertou? Rodrigo, eu passei 2 anos da minha vida tentando te conquistar, tentando ser interessante para você, tentando aparecer no meio da sua agenda, tentando ser uma esposa. Ela caminhou até a janela, olhou para fora pela última vez. Quando você gritou, suma da minha vida, me deu o maior presente que podia dar. Presente? A voz dele saiu estranhulada. Me deu a verdade. Você não me quer. Nunca quis. E agora eu posso parar de fingir que isso vai mudar. Rodrigo sentou pesadamente na cama. As pernas tinham virado gelatina. Juliana, você tá falando bobagem. Eu te amo. Não ama. E tudo bem. Eu também não te amo mais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo olhou para ela como se fosse uma estranha. Você não me ama mais? Amor não sobrevive à indiferença, Rodrigo. Morre aos pouquinhos todo dia que você escolhe o telefone ao invés de mim. Todo dia que você me trata como o móvel da casa. Ela abriu a porta do quarto. Cada vez que você me faz me sentir invisível. Juliana, espera. Rodrigo se levantou rapidamente, mas ela já estava no corredor. Espera, por favor. Rodrigo, meu táxi já está aqui embaixo. Como se tivesse planejado tudo. Como se fosse uma executiva eficiente executando um plano de negócios. Ele a seguiu até o elevador, desesperado. Juliana, para com isso. Você não pode simplesmente ir embora. Posso sim. Você disse para eu sumir. Eu tô sumindo. Eu não quis dizer. Quis. No fundo, você sabe que quis. O elevador chegou. As portas se abriram. A gente se casa há 3 dias? Gritou ele. Juliana entrou no elevador. Virou para olhá-lo pela última vez. E você já estava cansado de mim. As portas começaram a se fechar. Juliana! Juliana! Rodrigo socou o botão do elevador, mas era tarde. Ouviu o barulho da máquina descendo, levando embora a única pessoa que havia tentado amá-lo de verdade. Correu para a varanda. Lá embaixo, viu quando ela saiu do hotel. O porteiro ajudou com a mala. Um táxi amarelo esperava. Ela entrou no carro sem olhar para cima. O táxi saiu em direção ao aeroporto. Rodrigo ficou na varanda de pijama, vendo o carro se transformar em um ponto amarelo na estrada. Depois em nada. O celular tocou. Atendeu automaticamente. Rodrigo, oi, é a Carla sobre a reunião de segunda. Desligou. Olhou ao redor da suíte presidencial. Tudo arrumado, perfeito, luxuoso e completamente vazio. O cheiro do perfume dela ainda pairava no ar. Um vestido esquecido no armário. Uma revista que ela estava lendo na mesinha. Sinais de que ali havia morado uma mulher. Uma mulher que havia tentado construir um lar com um homem que só sabia construir negócios. Rodrigo sentou no chão, encostou nas portas da varanda. Pela primeira vez em anos, chorou. Não de raiva, não de frustração por perder o controle. Chorou de saudade de alguém que ainda estava viva, mas que ele havia perdido para sempre. Chorou porque finalmente entendeu que havia mandado embora a única pessoa que olhava para ele e via mais que um CEO. Via um homem que ela havia amado. Passado. O telefone tocou de novo. Rodrigo olhou para a tela. Carla, insistindo. Jogou o aparelho na parede. A tela se estilhaçou em 1000 pedaços. Como o coração dele. O voo de volta para São Paulo durou 2 horas e meia. Para Rodrigo pareceu uma eternidade. Sentado na primeira classe, ele observava as nuvens pela janela. Brancas, flutuantes, livres. Tudo que Juliana havia se tornado quando saiu da vida dele. A aeromoça ofereceu champanhe. Ele recusou. Comida. Recusou. Qualquer coisa que tentasse normalizar aquele momento parecia obscena. Rodrigo pensava na cara dela quando disse, eu já sumi. Calma, decidida. Como quem fecha um negócio ruim e segue em frente. Ela havia planejado tudo. Mudança de voo, táxi, saída limpa.
Eficiência que ele admiraria em uma funcionária, mas que o devastava em uma esposa. Ex-esposa? A palavra ainda não fazia sentido na cabeça dele. Chegou em São Paulo às 8 da noite. Domingo de julho, frio, garoa fina. O motorista da empresa o esperava com uma placa. Boa noite, Sr. Bastos. Como foi a viagem? Boa. Mentira, a pior viagem da vida dele. O carro deslizou pelas ruas vazias da cidade. Rodrigo olhava pela janela sem ver nada. Prédios, semáforos, pessoas correndo da chuva. Vamos direto para casa, senhor. Casa. A cobertura na Vila Olímpia. 300 metros quadrados de apartamento vazio. Sim. A senhora chegou bem? Vi que tinha 2 voos marcados. O motorista não sabia de nada. Para ele, era apenas uma mudança de horário. Chegou. Rodrigo subiu para o apartamento. Ligou a luz, largou a mala no hall de entrada. Silêncio absoluto. Andou pelos cômodos como um fantasma. Sala de estar com móveis caros e impessoais. Cozinha americana que nunca usava. Escritório cheio de livros de negócios. E o quarto? O quarto que eles haviam dividido por 2 anos. A cama king size estava impecável. A arrumadeira sempre deixava tudo perfeito. Mas do lado de Juliana, na mesinha de cabeceira, ainda havia sinais dela. Um creme para as mãos. Um livro marcado na metade. Uma foto dos dois no dia do pedido de casamento. Rodrigo pegou a foto. Eles sorriam para a câmera no restaurante onde ele havia se ajoelhado. Juliana usava um vestido azul que realçava os olhos. Ele estava nervoso, ela radiante. Claro que eu aceito. Ela havia gritado, fazendo todo o restaurante aplaudir. Quando foi que pararam de sorrir assim um para o outro? Quando foi que ela parou de brilhar quando o via? Sentou na cama, ainda segurando a foto. O celular tocou. Havia comprado outro no aeroporto. Carla. Rodrigo. Graças a Deus. Tentei te ligar a tarde toda. O que aconteceu com seu telefone? Quebrou. Ah. Bom. Sobre a reunião de amanhã com os japoneses. Cancela. Como? Cancela todas as reuniões de amanhã. Rodrigo. Mas. Carla cancela. Desligou. O telefone tocou de novo. Carla insistindo. Desligou novamente. Na terceira vez, colocou no silencioso. Rodrigo deitou na cama, ainda de roupa. Fechou os olhos, tentou dormir. Mas cada vez que relaxava, ouvia a voz dela. Eu já sumi. Levantou, foi para a cozinha. Abriu a geladeira. Cerveja, água, alguns iogurtes vencidos. Comida de solteiro. Já era solteiro de novo? Bebeu uma cerveja inteira de uma vez. Depois outra. E outra. O álcool não ajudou. Só fez tudo ficar mais claro, mais doloroso. Rodrigo pensou em todas as vezes que ela havia tentado falar com ele e ele estava ocupado. Todas as vezes que ela sugeriu um passeio e ele tinha trabalho. Todas as vezes que ela tentou criar um momento e ele destruiu com uma ligação. Amor é cuidado, ela sempre dizia. É querer saber como o outro está. Quando foi a última vez que ele perguntou como ela estava? Quando foi a última vez que se importou com a resposta? O telefone vibrou. Mensagem de texto. Por um segundo, o coração disparou. Juliana era Carla. Rodrigo, preciso confirmar a reunião. Os japoneses estão esperando. Japoneses, reunião, negócios, tudo que sempre havia sido prioridade na vida dele. Agora parecia tão vazio quanto o apartamento. Na segunda-feira, não foi trabalhar. Pela primeira vez em 15 anos. Carla ligou 50 vezes. Sócios mandaram mensagens. A secretária da diretoria apareceu no apartamento. Rodrigo não atendia ninguém. Ficou de pijama o dia todo andando pela casa como um fantasma, olhando as coisas dela que ainda estavam espalhadas. Um brinco esquecido no banheiro, uma caneca dela no armário da cozinha. Pequenos sinais de que ali havia vivido uma mulher que o amava, que o havia amado. Na terça, tentou voltar à rotina. Se vestiu, desceu para a garagem. No carro, olhou para o banco do carona. Quantas vezes Juliana havia sentado ali, tentando conversar enquanto ele atendia telefonemas no trânsito? Rodrigo, conta como foi a reunião.
Depois, Julie. Tô no telefone. Sempre depois. E depois nunca chegava. Chegou na empresa. Prédio de 20 andares, vidro espelhado, logo da R. Bastos Technology em letras garrafais. Seu império, sua vida, seu orgulho. Entrou no elevador executivo. O frentista o cumprimentou animado. Senhor Bastos, como foi a lua de mel? Luna de mel. As palavras soaram como piada cruel. Boa. A senhora gostou do Nordeste? Gostou. Minha esposa sempre quis conhecer, mas a gente nunca tem tempo de viajar juntos. Tempo. A palavra ecoou na cabeça de Rodrigo. Chegou no último andar. Sala da presidência. Carla se levantou, aliviada. Rodrigo, graças a Deus, eu tentei. Depois, Carla. Entrou na sala, fechou a porta, sentou na cadeira de couro, olhou pela janela panorâmica. São Paulo se estendia até o horizonte. Prédios, carros, pessoas correndo. Todo mundo correndo atrás de alguma coisa, como ele sempre havia corrido atrás do sucesso. O interfone tocou. Rodrigo, os japoneses estão aqui. Japoneses. O contrato de 5 milhões de dólares. O negócio do ano. Manda eles embora. Como? Cancela a reunião. Rodrigo, eles vieram do Japão especificamente para... Cancela! Silêncio do outro lado. Tá. Tá bem. Rodrigo desligou o interfone. Encostou a cabeça na cadeira, fechou os olhos. Pensou na última conversa com Juliana. Mais importante que eu? Agora sabia a resposta. Durante 2 anos, tudo havia sido mais importante que ela. Reuniões, contratos, ligações, e-mails, tudo. Menos a única pessoa que realmente se importava com ele. O telefone da mesa tocou. Rodrigo olhou para o aparelho como se fosse um inimigo. Tocou até parar. Tocou de novo. E de novo. Na 4ª vez, atendeu. Rodrigo Bastos. Rodrigo? A voz era hesitante e assustada. Sou eu, Juliana. O mundo parou. O coração dele quase explodiu. Juliana. Oi. Eu liguei para saber se você chegou bem. Cuidado. Mesmo depois de tudo, ela ainda se importava se ele havia chegado bem. Cheguei, murmurou. Que bom. Silêncio pesado. Rodrigo, eu queria conversar, pessoalmente. O coração dele saltou no peito. Você quer voltar? Uma pausa longa. Não, Rodrigo. Não quero voltar. Quero conversar. A esperança morreu como uma vela apagada. Sobre o quê? Sobre o divórcio. A casa da mãe de Juliana ficava em São Caetano, numa rua tranquila com árvores antigas e portões baixos. Rodrigo nunca havia estado lá. Nos 2 anos que se conheciam, sempre se encontravam no apartamento dele ou em restaurantes. Agora parado na frente da casa simples, de 2 andares, com jardim pequeno e varanda florida, ele percebeu o quanto desconhecia sobre a vida dela. Tocou a campainha. Uma senhora de uns 60 anos atendeu. Cabelos brancos presos, avental florido, olhos iguais aos de Juliana. Você deve ser o Rodrigo. Não havia cordialidade na voz. Apenas educação fria. Boa tarde, dona. Carmen, entre. A sala era aconchegante. Sofá de tecido florido, crochês nas poltronas, cheiro de café fresco, fotos de família nas estantes, plantas em todos os cantos. Um lar, diferente de sua casa-museu. Juliana! Gritou Dona Carmen. Ele chegou! Passos na escada. Juliana desceu usando um vestido simples, azul claro, cabelos soltos. Parecia mais nova, mais leve, como se tivesse largado um peso enorme. Oi, Rodrigo. Oi. Silêncio constrangedor. Vocês vão conversar na varanda, disse Dona Carmen. Eu vou fazer café. Mãe, não precisa. Vocês 2 vão precisar de café. A varanda dos fundos dava para um quintal pequeno, pé de manga, tanque de lavar roupa, galinhas ciscando, tão diferente da vida que ele oferecera a ela. Sentaram-se em cadeiras de plástico, uma pequena mesa entre eles.
Como você tá? Perguntou Rodrigo. Bem. E você? Bem. Mentiam os dois. Dona Carmen trouxe o café. Xícaras de porcelana delicada, biscoitinhos caseiros. Serviu em silêncio e se retirou. Rodrigo, começou Juliana. Eu liguei porque a gente precisa acertar as coisas. Que coisas? O apartamento, os bens, o divórcio. A palavra ainda doía como soco no estômago. Juliana, não precisa ser assim. Como assim? Tão definitivo. Ela bebeu café devagar, observou as galinhas no quintal. Rodrigo, você lembra da nossa primeira conversa sobre casamento? Ele tentou lembrar. Tantos jantares, tantas conversas interrompidas por telefonemas. Não. Não exatamente. Eu lembro de cada palavra. Você disse que queria uma parceira para a vida. Alguém para dividir sonhos, construir uma família. E eu queria. Quero. Não, você queria uma funcionária doméstica de luxo. Alguém para administrar sua casa, acompanhar em eventos, ficar bonita do seu lado. As palavras cortaram fundo porque eram verdadeiras. Não é verdade. Rodrigo, quando foi a última vez que você perguntou o que eu queria da vida? Silêncio. Quando foi a última vez que você soube o que eu estava lendo, o que me deixava feliz, do que eu tinha medo? Mais silêncio. Você sabe quantos filhos eu quero ter? A pergunta veio como um tapa. Rodrigo engoliu seco. Quantos? 2. Sempre quis 2. E queria que eles crescessem numa casa cheia de amor, onde o pai estivesse presente. Eu quero filhos também. Você quer herdeiros. É diferente. Juliana se levantou, andou até o pé de manga, tocou a casca áspera da árvore. Minha mãe plantou essa manga quando eu nasci. Ela cresceu comigo. Toda tarde, depois da escola, eu subia nela para fazer lição. Rodrigo a observou. Havia uma paz nela que não via há meses. Você sabe o que aprendi aqui? O quê? Que amor não é luxo, é presença. Meu pai trabalhava numa fábrica, ganhava pouco, mas toda noite jantava com a gente. Finais de semana levava a família para o parque. Eu trabalho para dar uma vida melhor. Para quem, Rodrigo? Você não aproveita nada do que constrói. Trabalha 12 horas por dia para comprar coisas que nem usa. Ela voltou para a cadeira, olhou para ele com uma tristeza infinita. Você se lembra do que eu fazia antes da gente se casar? Rodrigo hesitou. Sabia que ela trabalhava, mas... É você? Você trabalhava numa... empresa de marketing? Eu era professora de educação infantil. O estômago dele afundou. Eu amava ensinar crianças de 5 anos. Via o mundo pelos olhos delas, aprendia todos os dias coisas que nenhuma empresa ensina. Por que parou? Porque você disse que não combinava com sua posição. Esposa de CEO não podia trabalhar numa escola pública. A acusação pairou no ar como fumaça tóxica. Juliana, eu só queria. Você me transformou numa boneca, linda, arrumada, sempre disponível para seus horários. Lágrimas escorreram pelo rosto dela, lágrimas de luto por quem tinha sido. Mas sabe o que foi pior? Rodrigo balançou a cabeça, não conseguindo falar. Eu deixei. Eu escolhi abrir mão de quem eu era para tentar ser quem você queria. Você não precisa. Preciso sim. Preciso voltar a ser eu. Dona Carmen apareceu na porta da varanda. Juliana, querida, tem mais café? Não, mãe. A gente já terminou. Já terminou. As palavras soaram como sentença final. Rodrigo se levantou, desesperado. Juliana, espera. Eu posso mudar. A gente pode tentar de novo. Rodrigo, você não pode mudar quem você é. Posso sim, eu já mudei. Como? Cancelei reuniões, tô trabalhando menos. Por culpa, você tá sofrendo e isso te fez parar. Mas e quando a dor passar? Volta tudo como era. Não volta. Volta sim. Porque você não ama, Rodrigo. Você possui. A palavra possui ecoou como um sino fúnebre. E eu não quero ser possuída. Quero ser amada. Rodrigo caiu na cadeira. Todas as defesas haviam ruído. Juliana, eu não sei como amar. A confissão saiu como um sussurro. Eu sei.
Ela disse baixinho. E por isso não pode dar certo. Você pode me ensinar. Não posso. Amor não se ensina. Ou existe ou não existe. Ela se aproximou, tocou o rosto dele com delicadeza. Rodrigo, você é um homem bom, inteligente, trabalhador e íntegro. Vai fazer alguma mulher feliz. Eu quero fazer você feliz. Você não consegue, porque não me vê. Você vê uma ideia de esposa, não a Juliana. Rodrigo segurou a mão dela. Me dá uma chance, uma última chance. Juliana olhou para os olhos dele. Pela primeira vez viu vulnerabilidade real, medo real, amor real. Mas era tarde demais. Rodrigo, amor não sobrevive à humilhação. E você me humilhou da pior forma possível. Foi um momento. Foi a verdade saindo. No fundo, você sempre quis que eu sumisse da sua vida para você poder trabalhar em paz. Não. Quis sim. E agora você tem o que sempre quis. Ela se afastou, criando distância física e emocional. Eu vou pedir o divórcio amanhã. Não quero nada além das minhas coisas pessoais. Juliana. Goodbye, Rodrigo. Goodbye, em inglês. Como se fosse um negócio sendo encerrado. Rodrigo saiu da casa caminhando como zumbi. No carro, ainda podia sentir o cheiro do café, ouvir as galinhas, ver a paz no rosto dela. Pela primeira vez, entendeu o que havia perdido. Não apenas uma esposa, uma companheira, uma mulher que o amava pelo que ele poderia ser, não pelo que ele tinha. E agora ela estava livre. Livre dele. 6 meses depois, Rodrigo estava no mesmo café onde havia conhecido Juliana. Evento da Techstart, mesmo lugar, mesma plateia ambiciosa falando sobre startups e inovação. Mas desta vez, ele era palestrante. A maior lição que aprendi na vida, disse no microfone, olhando para as centenas de pessoas na plateia, é que sucesso sem propósito é apenas acumulação vazia. Algumas pessoas sorriram, outras franziram o senho. Não era o tipo de palestra que esperavam de um CEO bilionário. Construí uma empresa que hoje vale 200 milhões de reais. Tenho mais dinheiro do que conseguiria gastar em várias vidas. Mas perdi a única coisa que realmente importava. Um murmúrio correu pela plateia. Rodrigo respirou fundo. Perdi a mulher que me amava. Depois da palestra, caminhava pelo saguão quando a viu. Do outro lado do salão, conversando com um grupo de educadores sobre tecnologia em escolas públicas. Juliana. Cabelos mais curtos, sorriso genuíno, roupa simples, mas elegante. Falava animada sobre um projeto para levar tablets para crianças carentes. Ela havia voltado a ser professora. Rodrigo ficou observando de longe. A forma como gesticulava, explicando, como os olhos brilhavam quando falava das crianças. Era a Juliana que ele havia conhecido, mas que não soubera valorizar. Rodrigo? Virou. Era Roberto, um antigo sócio. Cara, que palestra! Nunca vi você falando sobre vida pessoal. Pois é, as coisas mudaram. Ouvi dizer que você tá saindo mais cedo do escritório. Às 6, e não trabalho fins de semana. Roberto arregalou os olhos como se ele tivesse anunciado que virou astronauta. E a empresa? Tá indo bem. Descobri que quando você para de microgerenciar tudo, as pessoas trabalham melhor. E você, tá bem? Rodrigo olhou novamente para Juliana. Agora ela ria de algo que um colega havia dito. O mesmo riso cristalino que o havia apaixonado. Tô aprendendo a viver. Pensei que você já soubesse. Você sempre foi o cara mais focado que conheci. Focado é diferente de vivo. Roberto não entendeu, mas assentiu educadamente e se afastou. Rodrigo caminhou até a mesa de café. Juliana estava a poucos metros, ainda conversando. Desculpa, disse ela ao grupo. Vou pegar um café e já volto. Dirigiu-se até onde ele estava. Seus olhos se encontraram. Oi, Rodrigo. Oi, Julie. O apelido saiu naturalmente. Ela sorriu, mas foi um sorriso triste. Vi sua palestra na programação. Sobre o que falou? Sobre como perder o que é importante por focar no que parece urgente. Ela assentiu devagar. E como tá você? Perguntou ele.
Bem, trabalhando numa ONG que leva tecnologia para escolas públicas. Parece incrível. Faço o que amo de novo. Pegaram café em silêncio. O barista ofereceu açúcar. Ambos recusaram. Pequena intimidade compartilhada. Memória de manhãs juntos. Rodrigo, eu soube que você mudou. Todo mundo comenta. Mudei? Que tá mais presente na empresa. Que demitiu aquela secretária workaholic e contratou uma mãe de família. Que fechou o escritório no sábado. Ele sorriu tristemente. Um pouco tarde demais, né? Juliana mexeu o café devagar, pensativa. Nunca é tarde para ser quem você deveria ter sido desde o início. Mas é tarde para a gente. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Ela disse baixinho. É tarde para a gente. Ficaram ali lado a lado, bebendo café como estranhos que um dia foram íntimos. Juliana. Sim? Eu queria pedir desculpa, de verdade, por tudo. Você já pediu. Não direito. Queria dizer que eu finalmente entendi. O quê? Que você não era o problema. Eu é que não sabia amar. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Rápida, discreta. Obrigada por falar isso. E queria dizer que você me ensinou a ser humano de novo. Rodrigo. Mesmo perdendo você, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque me forçou a olhar para quem eu havia me tornado. Juliana olhou para ele com aqueles olhos que um dia o amaram. Agora havia carinho ali, mas não amor. Carinho por quem ele havia se tornado. Respeito pelo homem que estava tentando ser. Você vai ser feliz, disse ela. Você também. Eu já sou. A resposta veio rápida, sincera. Ela era feliz, sem ele. Tem alguém? Perguntou, embora não quisesse saber a resposta. Tem, disse baixinho. Um colega da ONG. Ele me vê. Me vê. A expressão que ela sempre usou e que ele nunca entendeu. Fico feliz por você. E era verdade. Doía, mas era verdade. Rodrigo, obrigada. E por quê? Por ter deixado eu ir? Por não ter insistido, não ter tornado tudo mais difícil. Você merece ser amada direito. Você também. Ela terminou o café, olhou para o relógio. Preciso voltar para lá. O pessoal tá esperando. Claro. Começou a se afastar, depois parou. Rodrigo? Sim. A próxima mulher que você amar. Lembra de perguntar como foi o dia dela. E sorriu. Um sorriso de quem deseja sinceramente a felicidade de alguém que um dia machucou. Rodrigo ficou sozinho no café, observando-a voltar para o grupo. Viu quando um homem moreno se aproximou. Perguntou se estava tudo bem. Viu quando ela assentiu e sorriu para ele. Viu quando o homem a olhou como se ela fosse a única pessoa no mundo, do jeito que ela sempre quis ser olhada. Rodrigo saiu do evento e foi para casa. Não para a cobertura vazia, para a casa nova que comprara na Vila Madalena. Menor, aconchegante, com quintal e varanda. Uma casa para viver, não para impressionar. Ligou a televisão, esquentou uma lasanha congelada. Rotina simples de homem solteiro que estava aprendendo a cuidar de si mesmo. O telefone tocou. Não era mais um Pavlov que o fazia pular para atender. Alô? Oi, tio Rodrigo. Era Pedro, filho da irmã. 8 anos, energia infinita. Oi, campeão, como tá? Tio, a mãe disse que você pode me levar no parque amanhã? Parque, sábado. Antigamente seria impensável. Claro, que horas? 10 da manhã? E posso levar o Bruno? Bruno, o amigo inseparável. Pode sim. Eba, você é o melhor tio do mundo. Rodrigo sorriu. Pela primeira vez em meses, um sorriso genuíno. Desligou e olhou pela janela. Podia ver algumas estrelas entre os prédios. Juliana tinha razão. Nunca era tarde para ser quem deveria ter sido desde o início. Ele havia perdido o amor da vida dele, mas havia encontrado a vida dele. E talvez, um dia, quando fosse realmente o homem que poderia ter sido, encontrasse alguém para compartilhá-la. Alguém que ele soubesse ver. Alguém que ele lembrasse de perguntar como foi o dia. Rodrigo sorriu,
pôs a mão na barriga ainda discreta de Juliana. Oi, filhote. Papai aqui. Ele chutou, disse Juliana rindo. Já tá respondendo ao patrão. Que patrão? Você não é mais patrão de ninguém. Sou o patrão da felicidade. Ai, que brega. Riram juntos. Riso gostoso, cúmplice, apaixonado. Julie. Sim? Obrigado por ter me dado uma segunda chance. Obrigada por ter se tornado digno dela. Terminaram o café da manhã conversando sobre o bebê, sobre a casa nova que estavam comprando, sobre o futuro que construiriam juntos. Não uma vida de luxo, uma vida de amor. E pela primeira vez, Rodrigo entendeu a diferença.